Essa atuação na Fox News nunca os prejudica? As pessoas que votam nela acham que tudo, ou não nela, mas os membros do partido dela, acham que tudo o que ela acabou de dizer é based. Quem assiste e sente vergonha são republicanos que vão nos odiar de qualquer forma. Assim, quem pode ser prejudicado são os democratas moderados, rotulados como representados por essa mulher. Esse tipo de performance sempre favorece a extrema esquerda, que se beneficia disso. A Fox News nunca fará comercial ou participação que prejudique um candidato do DSA, pois eles disputam em distritos fortemente democratas e não precisam se preocupar com isso. Essa apresentação na Fox News. O Partido Democrata enfrenta uma situação complicada aqui. E é bem interessante de assistir. Bem interessante. Porque por um tempo parecia inevitável que o partido seria tomado pelos comunistas. A DSA. Não gosto de chamá-los assim, porque não é o que são. São comunistas. Era isso. Mas agora parece que os democratas estão reagindo. Isso me faz pensar por quanto tempo alguém como Hakeem Jeffries e Chuck Schumer vai tentar ficar calado sobre isso. Sabe, eu acho que depois da eleição de hoje em Michigan entre eu não consigo. Abdul Said, seja lá qual for o nome dele, e o candidato do establishment. Uma vez que isso for decidido, dependendo de quem vencer, isso vai determinar para que lado, sabe, figuras como Chuck Schumer e Hakeem Jeffries vão. Se o candidato do establishment vencer, então você vai começar a ouvir, sabe, Hakeem Jeffries realmente se posicionando publicamente contra, sabe, esses esquerdistas radicais, esses comunistas. Mas se eles perderem, o que era previsto que acontecesse, mas vamos ver amanhã, talvez até hoje à noite. Provavelmente farei um vídeo sobre isso amanhã. Mas se eles perderem, então acho que vão ficar quietos e continuar fazendo o que já vem fazendo, que é, você sabe, conversar nos bastidores com pessoas como Bernie Sanders e outros. Mas vamos ver, vamos ver. Eles não vão ganhar eleições gerais. Quero falar sobre isso e separei alguns vídeos. Deixe o like e inscreva-se se for novo. E vamos começar. Primeiro, eu trouxe esse vídeo da C-SPAN. Hoje eu vou votar em você. Fui democrata a vida toda e tenho 72 anos, sou um homem branco de 72 anos e fui democrata a minha vida inteira. Na última primária em Ohio, pedi uma cédula republicana, o que me torna republicano agora. Existem muitos motivos para isso. Se me permitir ser um pouco filosófico por um minuto, obrigado novamente por atender minha ligação. Esse movimento socialista democrático, isso já vinha cobrando seu preço há muito, muito tempo. E você tem que voltar à origem do que está acontecendo. Há 35 ou 40 anos, os democratas e republicanos juntos decidiram que iriam transferir tudo, todo emprego que pudessem para o exterior, e foi isso que fizeram. E aqueles que não estavam fixos, eles mandaram primeiro, e depois desparafusaram o resto e mandaram também. Se você é jovem neste país, não fabricamos mais têxteis nem eletrônicos. A gente quase não fabrica carros. Nós quase não fabricamos produtos farmacêuticos. E então, muitos jovens estão vendo essa diferença salarial. E, aliás, eu sou republicano e eles estão vendo essa diferença de renda. Então, basicamente, eles são alvo fácil para esse movimento. Eles veem esse movimento como oportunidade. Se não for para recuperar um pouco, sabe, um pouco de credibilidade ou ter uma vida melhor, eles veem isso como uma forma de destruir o sistema. Certo. Tem o Jeffrey lá em Kent. Ohio. Acabaram de cortar meu camarada. Mas ele está certo. Sabe, muitos desses jovens veem, tipo, entrar para o DSA ou andar com eles como uma forma de destruir o sistema porque sentem que foram prejudicados. Certo. E é essa a situação, sabe, em que a gente meio que se meteu um pouco. Felizmente, a gente tem, sabe, pessoas mais inteligentes, muito mais inteligentes do que esse tipo de pessoa ainda por aqui nos Estados Unidos. Então, eles não vão vencer nenhuma eleição geral, como mostram algumas pesquisas. Por exemplo, a pesquisa para o Senado de Michigan, onde você tem o candidato republicano Mike Rogers, acredito que esse seja o nome dele,
Quando ele enfrenta o candidato democrata do establishment, ele perde por pouco, de acordo com as pesquisas. Agora, pesquisas, tanto faz. De acordo com as pesquisas, Trump deveria perder em 2024. E ele simplesmente derrotou Kamala completamente. Certo, eleitoralmente, é claro, não estou falando de violência real. Só deixo isso claro porque as pessoas distorcem as palavras, né? Sabe? Enfim. Mas nas pesquisas, ele perde por pouco. Quero dizer, por menos de 1%, tipo 1/4 de 1%. E quando ele enfrenta o candidato comunista, Abdul Said, seja lá qual for o nome dele, ele vence com folga. E aí você vê a diferença entre, sabe, os comunistas e o establishment. É muito mais difícil vencer os candidatos do establishment do que vencer os comunistas, porque o fator determinante são os independentes, certo? Em muitas disputas, e basicamente em todas elas, quando você está concorrendo nas eleições gerais, é o independente que decide. Então você consegue conquistar o independente e os comunistas não conseguem conquistar o voto dos independentes. Eles simplesmente não conseguem. Então sim, essas pessoas vão perder com certeza. E agora eles têm um cara chamado Destiny. Tenho certeza de que alguns de vocês já ouviram falar dele. Ele é um esquerdista convicto, um cara muito popular, muito conhecido na internet. E até ele está se manifestando e rebatendo essa turma da extrema esquerda. Dá uma olhada. O que realmente dá pra fazer, e isso é o pior, é esperar eles assumirem o governo. Quando falharem, você pode dizer, olha, as ideias deles não funcionaram, temos que deixar isso fracassar feio. Primeiro, porque infelizmente, eu concordo com você. Porque às vezes tem pessoas na minha audiência que me perguntam, olha, veja a plataforma da Francesca. Tem alguma parte disso com a qual você discorda? E é bom, você sabe, férias remuneradas e licença médica remunerada e licença parental remunerada e creche gratuita e educação gratuita. E é bom, acho que não discordo de nada disso. Parece incrível. Mas como é que você paga por tudo isso? Eles ainda não precisam responder essa pergunta porque ainda não estão governando. Então eles podem simplesmente dizer, o imposto sobre bilionários vai pagar por tudo. É bom, bilionários têm muito dinheiro, eu acho, talvez. E aí acaba aí. É onde a conversa para. E é tá bom. O que você faria se as opções fossem em uma eleição para governador? Votar em uma candidata do DSA como Francesca Hong ou em um republicano mais moderado como Glenn Youngkin? Você está dizendo, se eu pudesse implementar completamente e totalmente as posições políticas dessas duas pessoas, sem pensar, e só isso? Estamos dizendo que essas pessoas agora se tornam politicamente relevantes e vão influenciar o partido no futuro, trazendo toda essa bagagem política extra junto? E se estivéssemos apenas decidindo qual deles vai governar o estado, sem ramificações mais amplas? Então, eu facilmente escolheria uma perspectiva de centro-direita em vez de uma perspectiva socialista, com certeza. Então aí você tem alguém que é muito proeminente na esquerda, com um público muito grande na esquerda, dizendo abertamente, não, eu preferiria votar em um republicano mais moderado do que em um desses comunistas. Eu simplesmente vou votar no republicano. Simplesmente dizendo isso. E é aí que está o problema de tudo isso. Você tem muitos desses eleitores democratas, que querem que os comunistas assumam o controle. Mas também existem as pessoas moderadas, os independentes e democratas, que estão mais próximos do centro, que dizem, não, nós não vamos apoiar isso. Então eles estão vencendo algumas dessas primárias, especialmente em redutos democratas. Mas nas eleições gerais, ao enfrentarem um republicano, eles acabam perdendo em todo lugar. Então surge a dúvida, o que fazer? Porque eles não vão desistir. Eu duvido muito disso. Pessoas como ele estavam dizendo, sabe, talvez a gente só espere eles perderem e depois diga, eu avisei. Acha que isso vai funcionar? Eu não acho. Eu não acho que eles vão desistir tão fácil assim, certo? Mas aí você também tem pessoas como James Carville que estão fazendo exatamente a mesma coisa. Se esse tipo de pessoa assumir o controle do partido, não farei parte dele. Tudo o que Scott Galloway disser, eu vou acreditar. Eu acho que ele é um dos analistas mais inteligentes, coerentes e brilhantes que existem, e eu não tenho certeza como entender o que Madonna está fazendo, mas quero falar sobre o Partido Democrata de forma mais ampla após a eleição em Michigan daqui para frente. Eu não vou estar no mesmo partido que Hassan Piker. Posso te dizer isso agora. Se ele se tornar uma força no Partido Democrata, eu estou fora daqui.
Eu não tenho nenhuma intenção de estar no mesmo partido político que esse cara. Agora, eu acho que a grande maioria dos democratas concorda comigo. Mas essa ideia de que vamos tomar os meios de produção, e isso é só olhar a plataforma do DSA. Você não precisa procurar mais do que isso. E sabe, Jack, pode ser que o sistema bipartidário vá passar por uma pressão tremenda nos próximos meses. Você vê isso com Tucker e Marjorie Taylor Greene entre os republicanos acontecendo agora. E eu não posso te dizer com certeza como isso vai acabar. Mas uma coisa que eu posso te dizer com certeza, Hasan Piker e James Carville não vão estar no mesmo partido político. Um de nós vai sair. Pode até ser eu. Pode até ser eu. Isso diz muito. Muito revelador. E preocupante para todo o Partido Democrata como um todo, certo? O partido deles está completamente e totalmente fragmentado. Está em ruínas. Totalmente em ruínas. Mas, como sempre, obrigado por assistirem. Eu realmente agradeço todo o carinho e apoio contínuos. Deixe seu like se você gostou do vídeo antes de sair. Inscreva-se se você é novo por aqui e vá se inscrever no meu segundo canal. O link está aí embaixo, mas está aqui na sua tela também. Se chama Doc Rich, certo? Pause se precisar. Doc Rich, certo? Espero encontrar vocês lá. Até o próximo vídeo. Paz e amor. Tô indo?